Tá, a arte urbana pra mim é uma expressão, né, uma expressão de amor, uma expressão assim que vem algo de dentro mesmo, né? Então é algo assim que a gente vê a cidade, né, aquele cotidiano da nossa vida, as pessoas caminhando, indo pro trabalho, aquele, sabe, aquele fervo, então é algo que também traz um colorido assim pra vida das pessoas, né? Traz uma alegria, traz algo diferente pra pessoa, tipo, ela ter, sabe, uma interpretação diferente do seu dia. Existiu uma grande desconstrução ao longo da história da arte. Alguns vão dizer que isso é péssimo. Eu acho que, por um lado, não que ela foi necessária, mas foi uma consequência do modernismo, das revoluções, das guerras. Foi o que acabou acontecendo. A arte contemporânea ela surge num contexto pós-Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem algumas mudanças políticas, culturais e filosóficas que acontecem. Primeira coisa que acontece nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial é uma grande polarização política, o que popularmente ficou conhecido como a Guerra Fria. Como você não podia ter uma guerra convencional, aconteceram diversas disputas diferentes entre esses blocos. E uma das outras disputas que acontece é uma disputa cultural. Então, uma forma de você mostrar que o seu bloco econômico, por exemplo, o capitalismo, era melhor do que o socialismo, ou do lado soviético, que o socialismo era melhor do que o capitalismo, é você utilizar a arte, é você utilizar a cultura como uma forma de você denigrir o outro lado, e você ressaltar as características positivas do seu lado. Só que uma outra característica que você tem desse mundo da Guerra Fria, esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, é que a gente começa uma fase que é conhecida como o pós-modernismo. Qual é a característica que você tem do pós-modernismo, dessa modernidade líquida? Você não tem mais absolutos, Você não tem mais certezas absolutas, você não tem mais valores absolutos, você não tem mais uma base absoluta concreta que fundamenta todas as coisas. E esse tipo de pensamento, ele vai refletir na arte contemporânea. Mas quando a gente chega em arte contemporânea, a gente não tem definido mais exatamente qual é o estilo artístico atual dessa época, porque hoje em dia é um misto de vários tipos de técnica e linguagens que os artistas usam. Então a gente poderia ir para um extremo, a origem da IA e o quanto isso é questionável, da gente pensar para onde vai chegar a arte, isso é arte? E aonde fica o artista nesse processo de inteligência artificial? Ou a gente poderia ir para pintores que ainda estão fazendo óleo sobre tela com retratos e paisagens, que para nós pode parecer que é algo que ficou no século XIX, mas ainda é comum na arte contemporânea. O hip hop se iniciou nos guetos de Nova York. Surgiu basicamente nas festas, assim. Antigamente tinha muitas brigas de gangues e tudo mais, e daí eles começaram a dançar pra batalhar nas danças, com break e pop em lock. Antigamente era tudo chamado de break. E daí eles batalhavam pra resolver esses conflitos, ao invés de serem armados, eles resolviam com dança. Foi uma parada muito louca, porque o meu irmão, ele já dançava. Mas eu achava que aquilo não era pra meninas, porque eu só via caras fazendo. E aí, um belo dia, a irmã de um amigo meu, que hoje é amigo, ela foi e ela treinava, e eu falei, cara, não, meninas podem fazer isso também. E aquilo deu um start na minha cabeça muito grande. Eu falei, cara, é isso. E aí eu assistia vídeos, eu tentava fazer os movimentos, eu tentava repetir o que meu irmão fazia. Até que meu irmão organizou um campeonato e eu fiquei bem no cantinho, assim, ó, treinando, dançando só o que eu tentava replicar. E aí ele falou, cara, isso é dançar. Vamos treinar, vamos dançar junto com a gente e tal. Também vejo o break como uma forma de sair do ambiente que você tá, sabe? E também de se
Desculpa. E também de poder acessar novos espaços, novos espaços na sociedade, assim, sabe? Tipo, algumas pessoas, tipo, você consegue ver na dança a diferença absurda, tipo, de pessoas muito pobres no mesmo lugar de pessoas muito ricas. E essas pessoas conseguem trabalhar junto. Então, eu acho que na dança, no geral, assim, a gente consegue conectar pessoas que nunca se conectariam em nenhum outro ambiente. Eu passei numa rua e vi um rapaz pintando, fazendo grafite. E na época eu vi um relacionamento meio que abusivo, né? E eu pedi pro meu ex e tal, pra me fazer, pra participar de oficina, e ele não deixou. E aí eu fui adiando, aí tive filha, e eu morria de vontade de fazer. E aí fui adiando, passando os anos, tudo, construí família, né? E aí, quando foi pela pandemia, eu sempre curti pintar, sempre pintei. Pela pandemia eu decidi me jogar, eu vi a galera morrendo, eu falei, vou morrer, mas antes de eu morrer eu vou fazer o que eu curto. So I started graffiti 13 years ago in Luxembourg, and then I moved to Berlin to study illustration design. And so I mixed my hobby with my studies, and then I started doing this professionally. Now I'm traveling all around the world to paint at festivals and working. De Chile, de Valparaíso, tengo 33 años y primera vez que estoy en Brasil. Me invitaron a un festival a Novo Hamburgo y después tuve la oportunidad de venir a Street Art City. Hoy estamos compartiendo con una gran cantidad de artistas internacionales muy buenos e para mim é um honor poder haver estado aqui. Então existe essa questão de o que é arte, o que é produto cultural, o que é artesanato, aonde que as manifestações urbanas se encaixam no meio disso, né? Se isso daqui, se o hip hop é uma forma de arte, por que ele é uma forma de arte? Se o grafite é uma forma de arte, por que ele é uma forma de arte? Então tudo isso a gente precisa fazer uma reflexão, né, a respeito desse cenário que a gente tem de arte contemporânea, que assim como a pós-modernidade não tem absoluto, não tem uma linha única, é muito amplo, é muito complexo e a gente precisa tentar entender isso um pouquinho melhor para a gente estudar isso.